Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Família e Direitos Humanos. Vamos iniciar a nossa aula com perguntas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, referentes àquela primeira aula que vocês tiveram com a professora Sandra, que trouxe a Declaração Universal, as informações da ONU, da Constituição. Vamos lá? Vamos ver o que vocês lembram daquela aula? Então vamos lá. Primeira questão. Quais os direitos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos defendem para a sociedade? Quais são os direitos? Letra A. Saúde pública de boa qualidade para todos. Letra B. Educação, direito ao trabalho para todos. Ou letra C. Igualdade, liberdade de expressão, direito ao trabalho e à educação, direito à vida. Pensaram bem? Podemos verificar qual é a resposta correta? A resposta correta, então, todas as afirmativas estão corretas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende uma saúde pública de boa qualidade, o acesso à educação, direito ao trabalho para todos, igualdade, liberdade de expressão, direito à vida. Tudo isso é assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos para a próxima. 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Será que essa afirmação está correta ou é falsa? É correto manter alguma pessoa em situação de escravidão ou de servidão? Verdadeiro. Ninguém pode ser mantido em situação de escravidão. Terceira. Qual foi a promessa feita pelos líderes mundiais após o término da Segunda Guerra com a criação dos direitos humanos? Quando foi instituída a declaração, foi criada a Declaração Universal, o que os líderes mundiais propuseram? A liberdade para a construção de armamentos? A proteção das pessoas menos favorecidas? Ou a proteção universal dos direitos humanos? Os líderes mundiais, então, conversaram, dialogaram e sugeriram a proteção universal dos direitos humanos. Vamos para a próxima. 4. Todas as pessoas têm acesso aos direitos humanos? Verdadeiro ou falso? Essa é mais difícil, né? Será que todas as pessoas têm acesso? Falso. Infelizmente, a gente vive num mundo que ainda muitas pessoas têm os seus direitos violados. 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que toda criança deve decidir o que comer, vestir e se quer ou não ir para a escola. Será que essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Falsa. Na Declaração Universal nem tem nenhum item específico para as crianças e comer e vestir não tem nada a ver com a Declaração Universal, né? Ou de querer ir para a escola. As pessoas são diversas, diferentes e a gente preparou um vídeo falando sobre isso. Vamos assisti-lo? Imagine um jogo de futebol em que os dois times, os 22 jogadores, sejam todos iguais. A mesma altura, o mesmo cabelo, a mesma cara, a mesma cor de pele, o mesmo talento, e que todos só queiram jogar no gol. Já pensou que encrenca seria? Agora amplie isso para o nosso planeta.
para os bilhões de habitantes que seriam todos iguaizinhos. Mesma etnia, mesma idade, mesmo gênero. Mais chato ainda, hein? Pois é, por isso que a diversidade é tão legal. Ela faz todo mundo ficar mais bonito, mais colorido, mais divertido, mais interessante, mais criativo, mais inteligente. Um gosta assim e o outro assado. Uma pessoa é desse jeito e a outra é do jeito oposto. Esta é a nossa riqueza. A existência de indivíduos diferentes faz o mundo ficar 1000 vezes mais completo e mais saboroso. Só que para as pessoas tão diferentes viverem bem umas com as outras, é preciso que a gente respeite essas diferenças. Até porque, apesar de termos características diferentes, no fundo, somos todos iguais, porque somos todos nós seres humanos. Então é isso, somos muitos, somos diversos, com culturas diferentes, diversas, cada uma precisando ser respeitada na sua especificidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco do continente africano. Primeiro vamos tentar localizar no mapa mundi aonde está o continente africano. Vocês sabem identificar onde está? E a América do Sul, o Brasil, aonde fica localizado? Então, nós marcamos aqui no mapa mundi a América do Sul e a África. Muito bem, quando falamos de África, a gente tem que tomar cuidado para não reduzir a cultura, a diversidade de língua, dialeto, numa única etnia ou numa única aldeia. O continente africano é muito grande, dentro dele são faladas mais de 1000 línguas e nós já vamos conhecer um pouquinho mais do continente. Então aqui nós trouxemos uma foto do Google Maps, né, que traz o continente africano, a América do Sul, onde está localizado o Brasil. E vamos fazer uma questão para vocês. Vocês saberiam dizer quantos países formam o continente África? Dentro da África, quantos países vocês acham que tem? Será que são 10 países? 20? 30? O que vocês acham? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. A África tem 54 países. Vocês sabiam dessa informação? Então agora vocês já sabem. E toda vez que a gente for falar do continente africano, vamos tomar esse cuidado, que são 54 culturas específicas em tempos diversos, com línguas específicas. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar especificamente da África do Sul, um país dentro do continente africano. Aonde vocês pensam que fica a África do Sul? Sabem localizar? Vamos pensar. África do Sul. Já dá uma boa dica, né? Fica na região sul. A África do Sul é o último país do continente africano. Na foto nós trazemos ali, então, o Brasil e a África do Sul. Uma foto de satélite que mostra aonde fica o Brasil e aonde fica a África do Sul. Preparamos agora um vídeo com essas informações, falando um pouquinho de África, continente, país. Vamos assisti-lo? Observe o mapa mundi. Nele temos todos os continentes: a América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia,
e Oceania. A população mundial é de aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas. Já a população do continente África equivale a 1,2 bilhões de pessoas. Mas a África e a África do Sul são a mesma coisa? Não. A África é o continente e a África do Sul é o país que está dentro deste continente chamado África. Portanto, a população da África do Sul é de 58,56 milhões de pessoas. E você tem ideia da distância aproximada entre o nosso país até a África do Sul? Vamos ver? A distância aproximada do Brasil até a África do Sul é de 7.772 quilômetros. Observe o mapa mundi. Nele temos todos os continentes. Então, esse vídeo traz mais duas informações para a gente. Que a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Especificamente na África do Sul, são 58 milhões de pessoas. É importante a gente pensar e destacar que dentro da África, da África do Sul, do país África do Sul, também existe uma diversidade de 11 línguas fora os dialetos. A língua oficial falada no país é o inglês, ou seja, a maioria da população mantém a língua materna como o habitual no dia a dia, né? Nós trouxemos agora aqui algumas imagens de algumas cidades da África do Sul. Então a gente tem ali Joanesburgo e inclusive dá para ver nessa foto a imagem do estádio de futebol que sediou a Copa em 2010, que foi construído, que é um dos estádios mais modernos ainda hoje. Ao lado nós temos fotos da cidade do Cabo, em cima uma praia e ao lado o centro da cidade, que são as casas coloridas, bem diversificada, né? Que é conhecida também mundialmente como uma das praias, com as praias mais belas, ficam na cidade do Cabo. No próximo slide, imagem então ali do Parque Nacional, que é feito safari, que as pessoas andam dentro do carro e é possível ver os animais de perto, e ele é conhecido como o Big Five, ou seja, são possível ver de perto os 5 grandes animais: o leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo. E do lado direito a gente tem ainda uma foto de Porto Elizabeth, é uma cidade super moderna, e se a gente às vezes vê ela assim, nem imagina que seja dentro da África do Sul, para ver como muitas vezes a gente tem um conceito equivocado dos locais, né? A diversidade é muito grande, existem muitas possibilidades e muitas vezes a gente reduz só ao safari da África, e não é bem assim, né? Essa é a nossa proposta hoje, trazer essa diversidade que existe na África do Sul. Agora a gente traz para vocês a bandeira da África do Sul. Ela tem ali as cores vermelha, azul, verde, preto e branco e amarelo. Cada uma com seu significado. O vermelho é considerado o sangue do povo, que sempre lutou e brigou por respeito à sua terra. O azul representando o céu. O preto e o branco, as raças negra e branca. O verde, as florestas. E o amarelo é o ouro. A África do Sul é um país muito rico na diversidade, tanto de pedras preciosas, como das florestas também, né? E aqui a gente traz uma atividade para a gente fazer um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho? Para distrair? Então, em cima a gente tem ali a bandeira da África do Sul e nós vamos ter que organizar as imagens de maneira a montar novamente a bandeira. É possível? Vocês conseguem? Eu vou fazer um para vocês entenderem. Aonde fica cada
recorte da bandeira. Nesse slide a gente já tem então direitinho cada um onde tem que ficar. O 1, o 2, o 3 e o 4. Organizando os recortes, a gente formou a bandeira. Esse foi mais simples para vocês treinarem. Agora eu vou deixar um maiorzinho, vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto.
Então, conseguiram montar a bandeira? Parece simples, mas não é tão simples, né? Mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram. Primeiro recorte, 1. Vamos conferir se ele está no lugar certo, se vocês também fizeram no lugar certo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem, montamos novamente a bandeira. Conforme está representado então na bandeira, as riquezas da África do Sul são a grande diversidade da flora e da fauna, onde se destacam as riquezas animais selvagens e a riqueza mineral, como ouro e diamante. Essas riquezas acabaram atraindo inúmeros colonizadores europeus, como os ingleses e os holandeses. Historicamente, o país foi explorado como colônia por um longo tempo. Em 1948, foi oficializado um regime de segregação racial chamado de apartheid, separando negros e brancos. E mesmo os negros constituindo a maior parte da população, 4 vezes maior do que a população branca, foram os que tiveram menos direito a possuir terra, a frequentar os espaços, enfim, foi uma maneira que a população branca conseguiu de garantir a manutenção do apartheid. Na tela agora vocês podem ver que a gente pôs um resuminho, o apartheid, que significa separação. Por 46 anos, o país era dividido em 3 pilares, né? A lei sobre a classificação da população, a lei sobre o habitat separado e a lei sobre a terra. Os habitantes eram classificados desde o nascimento em 4 categorias: branco, negro, mestiço e índio. Não era possível casamento interracial, ou seja, pessoas brancas casarem com pessoas negras. Os negros não tinham acesso à educação e à saúde de qualidade como os dos brancos. E quase todo o território era reservado à população branca. Até 1986, os negros tinham que viajar com uma carteira de identidade que indicava aonde eles podiam ir. E se não respeitasse, poderiam ser presos. Hoje em dia parece estranho a gente falar assim, né? Que existe no ônibus um lugar marcado para a pessoa branca sentar ou para a pessoa negra sentar. Que dentro de um restaurante uma pessoa pode entrar ou outra pessoa não pode entrar. E é importante, a gente fez questão de trazer essa história para relembrar o que foi o apartheid na África, para que isso nunca mais volte a acontecer. A gente sempre volta a falar desses fatos históricos para que nunca mais se repitam na humanidade. E quando a gente vai falar de África do Sul, apartheid, não tem como a gente não falar de Nelson Mandela. Então, na imagem aqui a gente tem uma arte feita com uma foto dele, dizendo justamente isso, que quando a gente fala de África do Sul, não podemos deixar de falar de Nelson Mandela. Por que a gente não pode deixar de falar dele? Ele nasceu na África do Sul, ficou conhecido carinhosamente como Madiba, e ele lutou então pelos direitos da população negra. Ele inventou vários desafios ao longo da vida e nunca desistiu. E ele sempre brigou contra a discriminação da população negra, né? Dos 95 anos que ele viveu, ele ficou preso por 27 e ficou preso justamente por lutar contra o racismo e a desigualdade. Em 1994, aos 76 anos, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela governou o país até 1999. Existem muitas frases marcantes do Mandela e nós selecionamos uma aqui que consideramos bem relevante e que fala assim: a educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho do mineiro pode chegar a chefe de mina, que o filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação. Nós selecionamos essa frase justamente por acreditar no poder da educação, que mesmo em momentos difíceis, em aula remota, a gente não pode deixar de acreditar na educação como uma mola que possibilita a mudança na vida da gente, né?
E agora vamos propor uma atividade. Essas palavras que estão em destaque, educação, grande, desenvolvimento, trabalhadores rurais, presidente e nação, estão escondidas nesse caça-palavra. Eu vou dar um tempinho para vocês procuram as palavras e nós já voltamos.
E então, conseguiram encontrar as palavras escondidas? Vamos começar pela primeira. Educação. Vou dar uma pista. Ela está na diagonal. Olhem bem. Encontraram? A primeira letra da primeira coluna é a letra E. E ali segue a educação, na diagonal. A próxima palavra, grande. Ela está escrita na horizontal. Na primeira linha da horizontal. Grande. Agora, vamos procurar a palavra desenvolvimento. Conseguem encontrar? Desenvolvimento está na vertical, na primeira coluna da vertical. Desenvolvimento. Muito bem. A próxima palavra, na verdade são duas, trabalhadores rurais. Essa também está na vertical. Conseguiram encontrar? Vamos lá. Trabalhadores rurais. Agora a palavra presidente. Aonde está a palavra presidente? Vertical, horizontal, o que vocês acham? Também na vertical, no meio do caça-palavras, presidente. E por último, a última palavra, nação. Na última linha, na horizontal. Conseguiram encontrar todas as palavras? Foi difícil? Não, né? Acredito que foi fácil. Então esse era o recado que a gente queria passar para vocês hoje. Que a África do Sul é um país com 54 países. Até 1994, o país vivia um regime de separação racial chamado apartheid. E o Nelson Mandela foi um dos líderes responsáveis pelo fim do apartheid. Essas são as informações mais importantes da nossa aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui e antes disso, a gente deixa a leitura de um pouquinho da história do Mandela contada pela neta e pelos bisnetos dele. Então são perguntas e respostas que os bisnetos vão fazendo e vão contando um pouco da história dele. Vovô Mandela. Zazi, Zilhelene e Zindzi Mandela. Sean Coles, tradução Dandara Palankoff. Vovô Mandela. Um dia, Zazi e Zilhelene estavam brincando na casa da vovó Zindzi, quando acharam uma fotografia. Era de alguém de quem eles se lembravam muito bem. Olha, vovó, a gente achou uma foto do vovô Mandela. A senhora pode contar a história dele de novo? Mas é claro, como vocês sabem, o vovô Mandela era meu pai, mas ele foi preso quando eu tinha só 18 meses. Por que o vovô foi preso? Ele foi preso porque estava lutando contra o apartheid. O apartheid era uma lei na África do Sul que separava as pessoas negras das pessoas brancas e que dizia que as pessoas brancas eram melhores. O vovô lutava para que todos nós fôssemos iguais. Sabem quando a gente diz que alma não tem cor? Que temos cores diferentes, mas por dentro somos todos iguais? Era para ter isso que o vovô Mandela estava lutando. O vovô teve que passar o aniversário dele na prisão? Sim, e ele não podia dar uma festa. Nós tínhamos que comemorar por ele aqui fora. A Bisa ainda tinha o bolo de casamento deles, que não tiveram tempo de cortar quando se casaram. Todo ano, no aniversário do vovô, a Bisa pegava o bolo, acendia uma vela e fazia uma oração. Vovó, onde a senhora estava quando ele foi preso? Eu fiquei em casa, no distrito de Soweto, com a Bisa e minha irmã Zenani. A senhora gostava de lá? Era difícil, nós não podíamos morar nos mesmos lugares que as pessoas brancas e as nossas casas, nossas escolas, os nossos hospitais não eram tão bons quanto os delas. E quando os negros diziam que isso não era justo,
A polícia era muito dura. Mas por que as pessoas brancas começaram a deixar triste a vida de todo mundo? Porque as pessoas brancas foram ensinadas na colonização e no apartheid a odiar. Disseram a elas que eram melhores que as pessoas negras. Elas deixaram a vida de vocês triste também? Sim, respondeu a vovó Zindzi. Toda vez que a Bisa nos mandava para a escola, a polícia do apartheid vinha e nos expulsava. Mesmo que mudássemos nossos nomes e fingíssemos que éramos outras pessoas, eles nos encontravam. Então, quando eu tinha 5 anos e Zanani 6, algumas pessoas muito bondosas nos ajudaram a ir para o colégio interno na Suazilândia. A gente só vinha para casa nos feriados para ver a Bisa e o restante da família. Que triste! Zazi, não precisa ficar triste. Sabe o que a Bisa costumava nos dizer? Ela dizia: não quero ver vocês chorando, porque aí o inimigo vai ficar feliz. Quero ver vocês fortes, precisam manter a cabeça erguida. A Bisa e o vovô Mandela eram pessoas fortes por causa do jeito como foram criados. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Onde a Bisa nasceu? Winnie Mandela nasceu em Bizana, que fica perto da costa selvagem. A Bisa é do povo Pondo, que gerou os melhores guerreiros da história. O vovô vem do povo Tembu. Os dois pertencem à realeza. Uau! Realeza? Sim, disse a vovó Zindzi. Onde o vovô Mandela cresceu? Bom, ele nasceu na vila de Mvezo, mas cresceu em Kunu. Eu já fui lá, é verdade. Durante a infância, o vovô morou em uma casa tradicional, feita de barro e com telhado de palha. Ele precisava pegar água no rio e cozinhar em potes na fogueira. Mas as lições que aprendeu com os mais velhos moldaram o homem que ele se tornou. Um homem que foi capaz de perdoar todas as pessoas que fizeram ele, sua família e seu povo sofrerem. O vovô foi para a escola igual a gente? Sim. Quando ficou mais velho, estudou direito. Ele queria aprender como fazer justiça para a África do Sul. O que é justiça? A justiça trata dos direitos das pessoas. Significa que é preciso perguntar: o que é certo para todo mundo? O que é justo? O vovô não achava justo o que estava acontecendo na África do Sul. As outras pessoas também queriam justiça? Sim, o vovô não era o único que achava o apartheid errado. O mundo inteiro dizia que aquilo era cruel. As pessoas negras não gostavam do jeito como eram tratadas. As pessoas negras ficavam com vontade de lutar quando as pessoas brancas diziam que elas não eram boas o bastante. Pensavam que se o vovô e a Bisa podiam lutar e até ir para a prisão para conseguirem justiça, então elas também poderiam ir. Por que o governo fez o vovô ficar na prisão por tanto tempo? Eles o mantiveram na prisão contando que ele ficasse cansado e que desistisse de lutar por seu povo. Mas o vovô não desistiu. E eles esperavam que o povo se esquecesse do vovô e daquilo que ele defendia. Mas o povo não esqueceu. A Bisa, eu e muitas outras pessoas continuamos a lutar pela liberdade. Todas essas pessoas mantiveram vivo o espírito do vovô. O vovô tinha um plano para fugir da prisão? Não, ele nunca tentou fugir. Ele queria ficar na África do Sul para lutar por seu povo. Ninguém ia forçá-lo a deixar seu país. Era importante que as pessoas soubessem que ele estava lá. Vovô sabia que no mundo inteiro as pessoas faziam cada vez mais pressão para que ele fosse libertado. E um dia, o vovô foi libertado. As pessoas ficaram felizes? Elas ficaram muito felizes.
tomaram as ruas quando saímos de carro da prisão. A volta do vovô até Soweto demorou muito, porque todos os caminhos estavam bloqueados. Caiu uma chuva pesada, mas as pessoas tinham dormido na rua só para vê-lo. Houve muita dança e muita cantoria. Todos estavam muito felizes. Todo mundo? Perguntou Zwelene. Todos os sul-africanos, negros e brancos. E o que o vovô fez quando virou presidente? A primeira coisa que fez foi unir os sul-africanos. Ele lembrou a todos que éramos iguais e que por isso estávamos lutando para que vivêssemos lado a lado. Ninguém era melhor do que ninguém. Ele garantiu que todos pudessem ir à mesma escola, que todos pudessem morar onde quisessem, que todos pudessem ir aos mesmos hospitais. Então, o apartheid tinha acabado? Isso mesmo. E sabe como ele fez isso? Convidou seus inimigos para se sentarem com ele, dividirem a mesma mesa. Deve ter sido bem difícil. Mas vovó Zinzi tinha uma pergunta para os dois. Vocês sabem o que significa Ubuntu? Acho que eu sei. Quer dizer, eu sou porque todos somos. É nisso que acreditamos enquanto povo africano, em tratar as pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Foi isso que inspirou o vovô a lutar por seu povo e também o ajudou a perdoar os seus inimigos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da história do Mandela, que vocês tenham apreciado a nossa aula de hoje, tenham ficado curiosos para pesquisar um pouco mais sobre a diversidade do continente africano, alguns países, as cidades da África do Sul. E fica então esse nosso convite para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a África. Tá joia? Muito obrigado, até a próxima!